Hoje nós vamos conhecer o trabalho de educação profissional que faz o Senai aqui no Paraná, com quase 300 mil matrículas por ano de pessoas que fazem seus cursos profissionalizantes. Muita gente entra na profissão através do Senai. Quem conversa com a gente aqui é o diretor Marco Seco, ele é diretor do Senai já há 2 anos. Diretor, vamos entender em primeiro lugar, é principalmente um centro de formação profissional, essa é a ideia? Isso, a essência do Senai, né, Vili, é justamente ser uma instituição de educação profissional. Ele foi criado na década de 40, no período do Estado Novo, lá por Getúlio Vargas. Neste ano nós estamos completando 70 anos, né? E justamente o objetivo foi no período da Segunda Grande Guerra, quando o Brasil dependia muito da importação e passou a produzir internamente. Isso demandou uma qualificação profissional. Então essa foi a origem do Senai. Hoje nós temos, o número que você disse, formando 300 mil pessoas ano aqui só no Paraná. E presente em quase todo o interior, tem unidades então espalhadas pelo interior do Paraná. Isso, eu brinco que o Senai cresceu junto com o Paraná, né? Porque o nosso Paraná tradicional é o Paraná que, vindo de Paranaguá, Curitiba, até Telêmaco Borba, né? Que são cidades já com 200 anos, 250, mas o Paraná do norte, né? Do oeste, são cidades com 60, 70 anos, né? Então o Paraná, o Senai no Paraná foi crescendo junto com o Estado. Então a gente polo logo em seguida de Londrina, primeiro começou em Curitiba, depois Londrina, Maringá, Cascavel, se expandindo. Hoje nós estamos em 50 unidades fixas espalhadas pelo Estado, porém através do nosso movimento de ações móveis nós atingimos mais de 280 municípios no ano passado e a meta é atingir os 399 até 2015. Bom, o problema mais sério quando se fala em desemprego é formação profissional. Com esse número a cada ano, dá para dizer que o Senai então tem uma história muito importante na vida de muita gente. Sem dúvida. A gente brinca que o Senai transforma a vida das pessoas, né? Então temos variados exemplos, né? O mais renomado e com maior destaque é justamente o ex-presidente Lula, né? Que foi aluno do Senai, né? E até tem muito orgulho de dizer que o único diploma que ele teve, né? Foi justamente a formação no Senai. Então a gente tem contribuído para, nesses 70 anos de história no Paraná, mais de 2 milhões de trabalhadores já passaram por um programa de formação. Isso aqui no Paraná? Só no Paraná. 2 milhões de trabalhadores no Paraná. A população é 10 milhões, bastante gente. É bastante significativo. E se você olhar no Brasil, foram mais de 50 milhões de trabalhadores que fizeram esses programas. Então, quem é que sustenta todo esse trabalho, que em grande parte é gratuito? O Senai ele é mantido a partir da arrecadação pelas indústrias, né? O empresariado arrecada 1% da folha de pagamento. Então, uma empresa ela tem 100 funcionários, soma essa folha de pagamento, 1% disso ela arrecada para o Senai. E com esse recurso, o Senai realiza a formação gratuita. Porém, só esse recurso ele não representa a totalidade dos nossos ativos, né? Nós também temos uma venda de serviço, né? Onde a gente normalmente vende serviços para jovens e trabalhadores que já tiveram uma oportunidade gratuita anteriormente, e acabam fazendo um aperfeiçoamento, um desenvolvimento a mais, e com esse recurso a mais a gente consegue fazer mais ações gratuitas. Então dessas 300 mil matrículas que nós falamos no ano passado, praticamente 260, 270 foram gratuitas, né? Esses cursos são variados, de duração variada. Tem curso de poucos dias, tem curso de alguns anos, como é que é? Ele é bem programado? É bem heterogêneo, né? Então, como é a indústria, né? Às vezes você precisa de uma formação bem rápida. Por exemplo, um operador de empilhadeiras. É um profissional que já tem um pré-requisito de ser motorista, né? E ele precisa fazer um treinamento. Esse treinamento vai ser lá de 20 horas. Então, é um treinamento que acontece durante uma semana. Como tem um curso técnico, são 2 anos de curso. Como nós temos um mestrado em meio ambiente, que também são 2 anos. Como temos um curso de aprendizagem, que é 1 ano e meio. Então, há uma variação muito grande, realmente. E nesse momento que nós temos o chamado pleno emprego, que há muita oferta, o que é que muda na atividade do Senai numa fase como essa? É mais procurado? Sem dúvida. E eu brinco que nós estamos sempre no olho do furacão, né? Então, sempre a situação de atender a demanda. Apesar do Senai no Paraná ser o Senai com o melhor desempenho em termos de representativos, a gente sabe que na economia o Paraná representa mais ou menos 6% da economia brasileira, do PIB brasileiro. E nós entregamos 11% da produção. No ano passado, no Brasil, foram geradas 2 milhões e 800 mil matrículas, sendo que 306 mil foram aqui no Paraná. Mas a gente sabe que isso ainda é aquém da necessidade. Hoje, na indústria paranaense, nós temos 820 mil trabalhadores, 620 mil na indústria de transformação e mais uns 200 mil na indústria da construção. Porém, esse número ainda não é suficiente. Aí é justamente a lei da oferta e da procura, acaba tendo uma rotatividade maior,
Então, o segredo hoje que a gente sempre orienta aos empresários é a estratégia de retenção dos talentos, que custa muito mais caro você fazer uma recontratação, qualificar novos funcionários do que você, de repente, negociar uma manutenção. Qualquer pessoa pode fazer um curso Senai? Como é que funciona o acesso? Sem dúvida. Os cursos gratuitos, eles têm alguns requisitos, né? Então, por exemplo, nós temos os cursos de aprendizagem, que são cursos destinados a jovens de 14 a 24 anos, que atendem à lei da aprendizagem. É uma obrigatoriedade das empresas em manter jovens aprendizes para justamente atender a formação profissional. Esses jovens, naturalmente, têm que ter esse requisito. Primeiro, a faixa etária, né? E o segundo, tem que ter um mínimo de escolaridade, que é estabelecido. Há outros programas que têm um caráter mais social. Então, a gente faz muitos programas em parcerias com o governo do Estado, junto com o SESI, que é o nosso co-irmão, que é justamente um programa que a gente chama O Caminho da Profissão. São programas destinados a pessoas em situação de risco social e justamente propiciam uma formação, programas mais curtos, de 160 a 200 horas, então são programas de 2 meses, 2 meses e meio, que já propiciam uma qualificação efetiva e hoje, com a empregabilidade alta que nós temos de mercado, né, a possibilidade do emprego ou da geração de renda. E até cursos mais longos, como antigamente eram os cursos do Cefet? Isso. Curso técnico? O Senai ele ocupou justamente aquela janela de oportunidade quando o Cefet ele subiu para a universidade, né? Ele acabou saindo do mercado dos cursos técnicos e o Senai ocupou esse espaço. Hoje, a nossa meta são 25 mil matrículas de cursos técnicos no estado. É um número bastante significativo. São cursos de 1 ano e meio a 2 anos. Né? E para as informações, para encontrar os cursos, o próprio site do Senai? Isso, no site do Senai traz todo esse detalhamento, né? É o senaipr.org.br, ali você tem toda a orientação. Né? Para entender como é que está o Senai dentro da questão da tecnologia, da inovação, qual é o trabalho? É um centro voltado à inovação? Isso, esse é um ponto bastante relevante. Né? Eu sempre brinco que a gente não precisa investir um centavo para ser reconhecido como uma instituição que atende o chão de fábrica da indústria, a formação profissional, né? Então, nos últimos anos, nós entramos no nível técnico, no tecnológico. Hoje nós temos 7 campi pelo estado, com faculdades de tecnologia, pós-graduação, inclusive mestrado, né? Porém, a gente fez um levantamento em nível nacional que identificou-se que o país tem uma evasão de divisas na ordem de 15 bilhões de dólares ano. Então, isso é muito dinheiro, né? São 30 bilhões de reais que todo ano saem como contratação de profissionais do exterior, prestação de serviços laboratoriais nos Estados Unidos, na França, na Europa de maneira geral. E a gente justamente quer abocanhar um pouco desse recurso a partir do quê? Da estruturação de institutos de tecnologia e institutos de inovação. E houve um movimento a partir da CNI, que o Senai Nacional está conduzindo, de expansão. Então serão criados 23 institutos de inovação em nível nacional e 63 institutos de tecnologia. Desses, né, um instituto de inovação será no Paraná, em eletroquímica, aqui em Curitiba, e 7 institutos de tecnologia que vão contemplar 92% do PIB industrial. Então, os setores que nós atenderemos, né, que serão, respectivamente, Química e Meio Ambiente em Curitiba, Construção Civil em Ponta Grossa, Tecnologia da Informação em Londrina, Madeira e Móveis em Arapongas, Metal Mecânica em Maringá e Alimentos em Toledo. Então, com isso, a gente consegue atender praticamente toda a demanda industrial. Para entender exatamente a função de um centro de inovação, como estes que vão ser criados, sim, o que é que ele se propõe a fazer? O principal objetivo é assim, a atuação em rede. Há sempre uma tendência natural nos municípios, nas cidades, de você verticalizar, né? Então, você tem que ter o teatro, você tem que ter o cinema, você tem que ter as ações culturais, você tem que ter ações esportivas, você tem que ter um estádio, E a gente sabe que isso é inviável, que todos os municípios têm. Então, a gente tem que ter uma visão de rede. O mesmo raciocínio nós trouxemos para dentro do Senai. Então, todos os estados gostariam de ter um instituto de tecnologia na área A, B ou C, né? Então, a gente fez um estudo em nível nacional e fizemos ações complementares. Então, o conceito básico está no quê? A estrutura. Você tem um centro de formação profissional, que a essência dele é justamente a educação profissional, que é o DNA principal do Senai. Os institutos de tecnologia, eles vão trabalhar com tecnologias já dominadas. Então, serviços laboratoriais, serviços de consultoria, a parte de informação tecnológica. E os institutos de inovação vão buscar trabalhar o que? O estado da arte da tecnologia, mas vinculado à pesquisa aplicada. Então, desenvolvimento de novas estratégias, mas sempre assim, algo totalmente inovador. E o que é algo que gera inovação? Aquilo que seja negócio,
que seja efetivamente rentável e seja consumido. Isso é a inovação no conceito da indústria, né? O desenvolvimento regional, ele depende muito do investimento da iniciativa privada, mas depende muito também do conhecimento, ter gente preparada. Tanto assim que às vezes as empresas têm isso como primeiro item, ou como item principal na hora de escolher para onde é que vão. De que forma essa presença do Senai no interior do Paraná resolve esse problema de mão de obra para empresas? Você tocou num ponto assim bastante relevante do ponto de vista econômico, né? Então, na década de 90, olhando o estado do Paraná, a gente teve uma concentração grande, né, naquele movimento da expansão da região metropolitana. Isso levou a uma concentração atualmente de praticamente 60% do PIB está concentrado aqui na região. Está havendo uma expansão para o interior, né, a gente enxergando hoje assim o momento muito forte na região, no eixo Ponta Grossa, né? Então, e tanto que o movimento do Paraná Competitivo, ele procura criar estímulos para que você busque cidades, núcleos regionais. Até fazendo um estudo de logística, percebendo, por exemplo, em tese, qual seria o prejuízo de uma empresa, do ponto de vista logístico, de estar posicionada numa determinada região e equilibrar esse em tese, desequilíbrio. O movimento nosso é o quê? Aproximar a necessidade específica, né? Então, muitas vezes, apesar daquele número grande de matrículas, você vai surgir demandas, uma determinada empresa se instala numa determinada região. Eu não tenho todos os cursos em todas as regiões, então eu preciso ter um tempo de adaptação. E mais que isso, né, uma estratégia de migração regional. Então é muito importante, por isso aí as agências de desenvolvimento regional são muito importantes, para elas percebam o foco de cada micro-região, meso-região, de maneira que a gente faça investimentos nessa linha. Então, quando eu falei nos institutos de tecnologia, eles justamente, você deve ter percebido pelos posicionamentos dos municípios, a gente fez estratégico enxergando as principais vocações regionais, né? Então, a partir dali, você dá uma resposta à necessidade da indústria local. A vocação regional que já existe naquela região é prioritária, então, no momento que o Senai começa a fazer a sua programação de cursos. Sem dúvida. A essência da indústria, né, eu brinco, a siderurgia, então naturalmente está passando pela questão da metalmecânica. Então sempre que você chega com o Senai, o primeiro foco é a área da metalmecânica, por quê? Porque um jovem que é formado na metalmecânica, ele pode trabalhar na indústria, ele pode trabalhar num shopping, na manutenção, ele pode trabalhar num banco, ele pode... Por quê? Porque a manutenção, a mecânica, ele é transversal aos processos. E aí, então, normalmente, toda a escola do Senai tem uma oficina da área da metalmecânica. E depois você casa com isso as demandas mais efetivas da localidade. Então, se você pega lá em Cianorte, você tem um foco forte na parte de vestuário. Por exemplo, você pega Londrina, tem um foco forte na área de alimentação, e assim por diante, né? Então, você enxerga as áreas. Hoje nós temos lá, no exemplo de Londrina mesmo, um polo de TI muito forte. Então, a gente vocacionou como um instituto de tecnologia. Essa é a leitura que é feita, né? O Pronatec, que trabalha com o acesso ao ensino e ao emprego, programa do governo federal, ele está ligado com o trabalho do Senai? Sem dúvida. O Senai é um dos executores do Pronatec, né? Todos os serviços nacionais de aprendizagem, né, como o Senac, o próprio Instituto Federal, são executores do projeto. Os demandantes são os ministérios e, claro, rebatendo isso para os estados, as secretarias, né? Mais centradamente a Secretaria da Educação, a Secretaria do Trabalho e a Secretaria da Ação Social. Então, porque os três públicos prioritários do Pronatec são justamente os jovens que estão no ensino médio, estão vinculados à Secretaria da Educação, as pessoas, os trabalhadores que estão no seguro-desemprego, vinculados à Secretaria do Trabalho, né? E o pessoal do Bolsa Família, que está mais vinculadamente à Secretaria de Ação Social. A iniciação profissional, o primeiro passo para o jovem, esse é o principal, os números mostram isso, é o mais procurado. Veja, a estratégia da iniciação profissional, ela tem um contexto também de posicionamento de imagem, né? Então, se a gente olha assim historicamente, a indústria, por ela ser um espaço fechado, é diferente do comércio e do serviço, né? O comércio e o serviço, na nossa convivência no dia a dia, você se relaciona lá com o padeiro, você vai num fotógrafo, você vai numa prestação de serviço, você conversa com o médico, né? Mas a indústria não, a indústria é um espaço fechado. Normalmente, até pela situação de risco, ele acaba ficando um espaço reservado. Então, quando a gente olha assim na própria mídia, né, é um processo histórico, né? Acaba estereotipando de forma negativa a indústria. Então, a gente tem um trabalho de iniciação profissional, foi inclusive um projeto vencedor do prêmio
Osiris Silva de Empreendedorismo, um projeto de reposicionar a profissão industrial. Muitas vezes o jovem ele quer trabalhar como vendedor no shopping, mas ele não quer trabalhar como operador de confecção. E muitas vezes ele vai ganhar o dobro trabalhando como operador de confecção do que ele trabalhar no shopping. Então tem todo um estigma, e aí a iniciação profissional é um ponto muito forte nisso. E outro movimento é assim, a iniciação profissional, ela pelo menos já mostra para o jovem mais ou menos o caminho que vai se seguir. Porque a gente tem, principalmente nesse momento de pleno emprego, a gente começa a ter muita evasão. Os alunos vêm para o curso e acabam não gostando e saem. E isso é um custo elevado, né? Porque você mantém toda uma infraestrutura que acaba não sendo otimizada. Então a ideia da iniciação profissional é bem essa, você mostra as opções e a partir daquela iniciação, a iniciação não dá uma qualificação definitiva, ele precisa se aperfeiçoar em relação a isso, se qualificar em relação a isso. Então por isso o volume maior está nesse ponto realmente, né? O jovem geralmente chega sem rumo, em grande parte. Na verdade ele não sabe o que ele vai fazer da vida, o que é a vocação dele. Como é que é esse primeiro impacto, o primeiro contato, a orientação? O próprio Senai tem algum programa para isso? Isso, é uma parte de orientação profissional, né? Eu brinco, eu já estou quase me aposentando na carreira, né? E às vezes eu pergunto, mas será que eu estou na profissão certa, né? Então, imagina um jovem, né? Eu acho que até a nossa cultura, ela leva a um jovem tomar uma decisão no momento inadequado, né? Então, por isso a gente tem um trabalho de orientação profissional. A gente tem um programa em parceria até com o governo do estado, com a Secretaria de Educação, que é o SESI Senai na Escola Indústria Itinerante, que ele tem justamente esse apelo de começar para o jovem da 7ª, 8ª série, agora 8ª e 9ª, né? Ele perceber que existe um mundo da indústria, né? E a partir da percepção do mundo da indústria, ele verificar que ele tem condição de, a partir de um programa inicial, ele pode se qualificar, buscar um curso técnico, buscar uma faculdade, né? E há muitas pessoas que, nós temos uma cultura assim, que é muito enciclopedista, né? Que você tem que buscar sempre a universidade. Nós sabemos que não necessariamente isso é o caminho. Você pega culturas como a germânica, por exemplo, a grande maioria não tem um foco na universidade, tem um foco no mestrado, que é uma prática, né? Então, hoje no Brasil a gente estimula muito isso, mostrar que você tem um perfil técnico, você tem um nível de empregabilidade altíssimo, muitas vezes maior do que alguém que já está graduado na universidade. Você que estudou na antiga Escola Técnica Federal, depois Cefet, conhece a realidade que nós tivemos, até os anos 70, de muito empenho do governo federal de estimular curso técnico, até porque muita gente não poderia depois fazer a universidade, já teria um encaminhamento profissional importante com essa educação no segundo grau técnica. E depois isso foi, parece que abandonado por muito tempo. Há uma tendência de retomada? Como é que se sente isso novamente, o empenho para fazer valer o curso técnico? Sem dúvida. Acho que você percebeu, a Lei 5692, né, ela ia nesse caminho que você está dizendo, dos cursos técnicos, né? Só que, vamos dizer, naquela época, né, nós que estudamos lá no Cefet, né, eram muito poucas matrículas perto da necessidade do país. Aí se pensou numa estratégia de ampliação, essa estratégia de ampliação veio com alguns decretos que acabaram surtindo o efeito contrário. E houve esse esvaziamento, mas esse vácuo que ficou nesse período, nesses últimos 15 anos. Agora, com o Pronatec, justamente está se fortalecendo esse movimento de preparação de níveis técnicos, né? E mais que o formar o nível técnico, é você mostrar, olhando assim a estratégia global, quando você tem um ProUni, outras oportunidades, a pessoa poder seguir e perceber exatamente o momento que ela pode buscar. Ela não precisa ter uma sequência imediata, já sair do ensino médio para a universidade, ela pode trabalhar, depois se dedicar mais, já vai estar mais madura para a decisão, né, aquilo que a gente estava falando. Então, sem dúvida, está se retomando esse movimento, né? Diretor, sucesso no seu trabalho. Muito obrigado pela presença com a gente aqui na Band. Nós que agradecemos, Willi. Muito obrigado. Vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho, o terceiro bloco do Paraná Business.